situação do Felipe Coutinho, ela ainda não caiu muito bem, né, meu amigo torcedor? Felipe Coutinho, que tinha até inicialmente por parte do Vasco um planejamento de renovação até a aposentadoria do jogador, o contrato do Coutinho ia até o meio desse ano de 2026, o objetivo do Vasco era renovar com o Coutinho até o final da temporada para que ele permanecesse no Cruz Maltino e encerrasse a sua carreira vestindo a camisa do seu clube do coração, mas isso não aconteceu. Informação até por parte dos amigos do UOL é que Felipe Coutinho se sentiu um pouco desprestigiado pela diretoria, pela torcida, e esperava mais proteção por parte da diretoria. Informação é que o Felipe Coutinho sentiu falta dessa proteção por parte da diretoria do Cruz Maltino, um desconforto que não envolveu especificamente o técnico Fernando Diniz. Foi visto até como um grande aliado do jogador durante todo o período, né, de Vasco da Gama. Na última entrevista coletiva, o próprio Fernando Diniz, ele diz que é um presente para o torcedor Cruz Maltino ter Felipe Coutinho dentro ali do grupo. Mas, infelizmente, o casamento acabou. A relação terminou de uma forma que ninguém esperava que fosse acontecer. E hoje, lá no SBT Esportivo, novamente na participação que eu tive, amanhã, recado para você, amigo vascaíno, estarei lá. Acompanhe o SBT Esportivo, principalmente diante de uma possível derrota do Flamengo hoje e amanhã. Vai ser aquela zoeira maneira com o nosso amigo Vene Casagrande, que é um torcedor do rival. Então abre esse espacinho para falar. Acompanhe o SBT Esportivo, eu trago aqui um pouco das minhas palavras nessa tarde de quinta-feira, exatamente sobre essa situação, o caso, né, Felipe Coutinho. Se liga só. Em 2023, Felipe Coutinho ele vai para o Catar. E eu tenho um amigo que joga bola lá no Catar. Ele fala, inclusive, que desde lá o Felipe Coutinho já demonstrava essa falta de vontade. Ele ia acompanhar o Coutinho em alguns momentos, né, no seu clube que ele atuava em campo, e o Coutinho demonstrava não estar feliz no Catar. Inclusive, esse foi um dos motivos que fizeram com que ele voltasse ao Brasil e vestisse novamente a camisa do Vasco da Gama. Logo após o programa ontem, eu liguei para uma pessoa do Vasco para entender, porque acho que nenhum torcedor vascaíno entendeu no primeiro momento o que aconteceu com o Coutinho. E foi muito utilizada durante a conversa que eu tive a palavra extremidade. O Vasco da Gama traz para o Coutinho extremidade, no ponto positivo e no ponto negativo. Um dos momentos mais felizes da carreira do Coutinho como jogador profissional foi em 2024, quando ele chega em São Januário e é abraçado pelo torcedor vascaíno ali em São Januário. Eu acho que o torcedor ele não tem noção do quão foi importante para o Coutinho aquele momento que ele teve com a sua família, com os seus filhos, no meio do gramado de São Januário, sendo abraçado pelo torcedor Cruz Maltino. E ao mesmo momento que o Coutinho ele teve esse momento de felicidade naquele sábado à tarde, o torcedor vascaíno também não tem noção do quão triste foi para o Felipe Coutinho o final do ano passado, aquela final da Copa do Brasil, Fernanda. O que me passaram foi que a sensação que o Felipe Coutinho passou para os dirigentes do Vasco logo após a perda daquele título é que o Felipe Coutinho iria se aposentar exatamente ali. Essa foi a sensação que o Coutinho passou para todo mundo de dentro do clube, que ali seria o momento de aposentadoria do Coutinho. O Coutinho já vem se arrastando desde aquele final de dezembro, e essas vaias que aconteceram em São Januário foi o ápice do Coutinho olhar e falar, definitivamente, talvez, a minha relação nesse momento acabou. Só que eu acho importante, ao mesmo tempo a gente falar sobre isso, também falar ao torcedor vascaíno, você não tem culpa de absolutamente nada. O torcedor ele tem todo o direito de vaiar, o torcedor tem todo o direito de criticar. O Felipe Coutinho era o camisa 10 do Vasco, ele chamou automaticamente para si essa responsabilidade, e o vascaíno que vaiou o Coutinho, há um tempo atrás vaiou o Romário, vaiou o Edmundo, vaiou o Roberto Dinamite. A questão é pessoal do Felipe Coutinho. E eu acho que foi legal a sinceridade dele também, de falar, ó, eu não aguento mais, eu preciso sair, eu preciso dar um tempo, eu preciso curtir com a minha família, eu preciso cuidar da minha saúde mental. O Felipe Coutinho foi muito corajoso em ter esse passo, e agora o que resta para o torcedor é respeitar. Vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, é um cria da base Cruz Maltina, um jogador muito querido, e encerrou o seu ciclo aí com a camisa do Vasco da Gama nessa sua segunda passagem. Eu, Lucas, desejo aí toda a sorte do mundo ao Felipe Coutinho, que ele se recupere e que ele volte aí a encontrar felicidade. Amigo vascaíno, então é de fato uma situação tensa, uma situação chata, algo que sem dúvida nenhum torcedor vascaíno esperava e queria que acontecesse. Mas aconteceu. Felipe Coutinho deu adeus, não pertence mais ao Vasco da Gama, e hoje o que resta é seguir e o Vasco conseguir, junto ao mercado, a uma janela que ainda está aberta, procurar, né, essa chamada peça de reposição. Será que vai dar? Difícil. A ver, amigo. Bom, eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, apenas... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.